Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michel Augusto. Você está no canal Augusto e Augusto Advocacia e Consultoria. A nossa advocacia tem como foco inventários e sucessões e também mentorias de operadores do direito, especificamente cristãos. Tá ok? Bom, hoje nós vamos falar de um tema que eu prometi nessa semana, que é a cultura progressista no ativismo do judiciário brasileiro. Ok? A cultura progressista no ativismo judiciário brasileiro. Nós vamos entender um pouco as raízes, ok? Dessa cultura progressista impregnada no nosso judiciário brasileiro. Bom, você pode se inscrever nesse canal, deixar um like, ativar o sino para você receber as notificações, e você pode também compartilhar esse vídeo com amigos juristas, promotores, juízes, advogados, estudantes, operadores do direito, de modo geral, que queiram aprender um pouco mais sobre a relação da sua cosmovisão cristã com o trabalho, especificamente o trabalho jurídico, porque não há neutralidade no espaço público. Todos carregam para o espaço público algum tipo de cosmovisão. Nós precisamos aprender uma cosmovisão bíblica centrada no Evangelho para trabalhar isso no espaço público. Não necessariamente para transformar o Estado num Estado cristão, não é esse o nosso objetivo. Mas nosso objetivo também não é ficar quietos diante da secularização. Nosso objetivo também não pode ser a privatização do cristianismo, a redução do cristianismo ao espaço privado. Nós precisamos reverberar a glória de Deus, revelada em Cristo, no espaço público. Tá ok? Vamos lá então? Olha aí, vou separar um material para vocês aqui agora. Muito bem. Olha o material, a cultura progressista no ativismo judiciário, especificamente o brasileiro. Então, o sumário eu vou falar da hermenêutica jurídica, as conexões da hermenêutica jurídica com a reformada, vou falar sobre a tradição reformada, no tocante à lei, vou falar sobre a lei natural, num contexto católico, e o que nós protestantes entendemos sobre a relação do cristão com a lei de Deus e o espaço público no tocante às organizações públicas, por assim dizendo. Tá bom? Vamos lá, olha, vamos colocar aqui as bibliografias utilizadas. John White, Lei, Autoridade e Liberdade no Início do Calvinismo, é um texto que está dentro do livro do David Hall. O livro é Calvinismo e Cultura. Eben Taylor, A Nova Ordem Legal à Luz da Filosofia Cristã do Direito. Jean-Marc Bertot, Apologia da Lei de Deus. E um texto muito bom também, do Bruno Dornelles, Direito e Contracultura. Então, são essas bibliografias que nós utilizaremos nos próximos slides. Vamos lá, então? Olha aí o primeiro quadro que eu queria tratar com vocês hoje aqui, sobre esses aspectos. Bom, nós temos, então, um problema. O problema que nós temos é um judiciário, e eu digo que não é só o judiciário, mas sistemas teológicos também foram corrompidos pelo progressismo, boa parte deles. Então nós temos aí uma influência do progressismo, uma influência do marxismo cultural, em várias camadas, teologia, direito, aspectos socioantropológicos, educação. Então, e por quê? Como isso acontece? Então eu trouxe aqui alguns fundamentos de interpretação, de hermenêutica, para a gente entender, né, como isso acontece, por que isso acontece, quais são as bases dessa influência. Tá ok? Vamos lá, então? Vamos lá. A finalidade original do direito e da teologia, quando se depara com um texto, bom, na hermenêutica jurídica, o direito era
pelo menos, instrumento de justiça, ordem social e bem comum. E uma boa forma de interpretar a lei é preservar a intenção do legislador, tá? Então, isso aí, vamos dizer que faz parte de uma boa hermenêutica jurídica. Ao passo que, no contexto bíblico, acontece a mesma coisa. Existe uma hermenêutica, e especificamente no âmbito reformado, que busca nas escrituras entender a intenção do autor do texto, tá? Então, há uma equivalência entre a hermenêutica jurídica e a hermenêutica bíblica reformada. Nesse sentido, e nesse contexto, e nesse tipo de leitura que busca a intenção do autor do texto. Tá? Atualmente, nós temos uma hermenêutica, seja no direito, na teologia, ou no âmbito educacional, que vai privilegiar o leitor, vai privilegiar as ideologias que envolvem os leitores. Então, isso vai acontecer em todas as esferas do saber, do conhecimento. Tá? Isso aí não é só uma questão teológica ou somente jurídica. Isso vai influenciar todas as áreas. Tá? Então, a tradição reformada, ela vai buscar hoje um tipo de cosmovisão que enxergue o direito a partir dos 10 mandamentos. Né? Então, um jurista, hoje, que busca uma tradição reformada, por exemplo, ele vai sempre buscar a lei de Deus como um âmbito maior, né? E, lógico, a soberania de Deus envolvendo tudo isso. Então, ele não vai interpretar a realidade a partir da realidade em si. Ele vai interpretar a realidade a partir da soberania de Deus, né? Revelada na sua lei, revelada na sua graça, que é o requisito chave para que a gente possa obedecer à lei para a santificação. Então, a partir desse critério, o jurista cristão, na minha opinião, deve interpretar os demais fatos que compõem a vida como um todo e, especificamente, a sua jornada jurídica. Não no sentido de que você vai tentar subordinar tudo politicamente à sua crença, mas no sentido que você vai para o espaço público com esse pressuposto. Tá? Então, o católico, quando ele se depara com a realidade que contrapõe a questão da crença dele, ele vai defender a lei natural como fundamento racional universal. Nós, protestantes, nós entendemos que a lei natural ela é insuficiente, seja para o alcance da salvação, seja para a interpretação de tudo que a gente precisa da vida. Né? Os católicos vão buscar na lei natural, a lei moral, né, a solução. Isso é uma herança lá do Jeová de Aquino, não, Tomás de Aquino, certo? Então, o Tomás de Aquino vai interpretar a partir da autonomia da razão humana, que para ele é capaz de descobrir as verdades naturais sobre o universo e sobre a vida social do homem. Né? Mas a gente entende que isso é insuficiente, que a nossa interpretação é bíblica. Então, quando a gente olha para o apóstolo Paulo, e na história da igreja, por exemplo, para Agostinho, o Eben Taylor vai nos dizer que o método de Paulo e posteriormente de Agostinho era enxergar o Estado como um método divino para restringir a pecaminosidade humana. Né? Só que Tomás de Aquino interpreta isso a partir da lei natural, que é uma concepção de Aristóteles. Mas nós enxergamos que sem a palavra de Deus, sem a revelação divina, nós não conseguimos
Primeiro, alcançar a salvação. Segundo, alcançar uma vida de santificação que consiga entender e dialogar com a vida criada por Deus. Porque a lei natural, baseada na racionalidade humana, é limitada. O homem, ele é totalmente depravado. Ele carece de uma lei maior que ele carece da escritura sagrada e, consequentemente, da justiça de Cristo para a sua salvação. Mas ele carece dessa revelação divina para viver tudo aquilo que ele precisa viver enquanto cristão. Ele não consegue interpretar e viver na realidade criada do pós-queda somente com os óculos da lei natural, como fundamento racional universal. Tá ok? Então, o Ebenteiro vai considerar que houve uma falha no contexto reformado em não criar uma estrutura do direito baseado nas escrituras sagradas, baseado na revelação divina. Houve uma acomodação naquela época. Então, essa falha, e ela vai perdurando até hoje. Então, nós precisamos resgatar no protestantismo uma visão de mundo a partir das lentes das escrituras sagradas, a partir da revelação de Deus. A lei natural, as questões racionais são insuficientes para aquilo que a gente pretende. Ok? Vamos lá, o aspecto do desvio. Há um desvio, seja no campo da teologia, seja no campo do direito. O direito, por exemplo, foi sequestrado pelo positivismo, pelo socialismo e pelo globalismo. E a justiça, ela foi relativizada. A interpretação, que deixa de buscar na intenção do legislador, e vai trabalhar o campo subjetivo ideológico, traz uma relativização. No campo teológico aconteceu a mesma coisa. E a hermenêutica reformada vem para dizer, olha, essa forma de interpretar pós-moderna, onde o intérprete cria o sentido que ele quer, substituindo a busca pela intenção do autor do texto, isso é perigoso. Kevin Van Hoosen tem um livro muito bom sobre essa questão da busca da intenção do texto, Editora Vida. Ele dá uma resposta lá ao Jacques Derrida, ok? Então, a tradição reformada, ela vai buscar na atualidade, a partir até de uma influência neocalvinista, ela vai buscar uma base de interação com o mundo lá fora para diminuir esse secularismo a partir da revelação divina, a partir do plano soberano de Deus. Tá? Então, o católico vai buscar a partir da lei natural. Ele vai defender que a lei natural é o esforço que o católico tem que ter para lutar contra tiranias, agendas ideológicas. O protestante, ele vai dizer, não, isso é insuficiente. Nós precisamos retornar à palavra de Deus. Nossa racionalidade, a lei natural é insuficiente para cumprir tudo aquilo que a gente precisa como cristão. Bom, a crítica acadêmica ao mundo do direito e no mundo teológico acontece da seguinte forma. A academia jurídica vai dizer que hoje as teses são superficiais. E são mesmo. Porque quando você pega a estrutura progressista que tem sido estabelecida, a gente vai identificar em muitos contextos que há até uma falta de inteligência quando se defende algumas teses. O bem comum é destroçado, o relativismo começa a imperar. E a falta de inteligência, às vezes, que é muito fruto da pós-modernidade, que é quase em muitas esferas, é quase um plano irracional, tem levado a própria academia
a se tornar superficial. No contexto teológico, a mesma coisa. Muitas escolas hermenêuticas da teologia vão relativizar o texto bíblico, como aconteceu no contexto do escolasticismo medieval. E o que acontece, seja no contexto jurídico ou no contexto teológico, é uma verdadeira desconstrução. Então, a tradição reformada, ela vai buscar fundamentos bíblicos na lei de Deus, vai buscar vencer o humanismo secular, né? Sempre buscando a revelação divina como fundamento. O católico vai buscar na lei natural como reserva mínima ética universal, assim como os católicos, nós protestantes vamos contrapor as tentativas da ONU, que possui padrões globais sem raiz moral cristã, só que os católicos vão usar a lei natural e nós vamos usar a revelação descrita nas escrituras sagradas como base daquilo que a gente quer. Né? O outro quadro aqui, as figuras chaves na interpretação jurídica que tem levado a uma adoção de teorias da cultura progressista, uma cultura marxista cultural, né, vem lá de Augusto Comte, a escola de Frankfurt, Durkheim, Alex. Na hermenêutica reformada, a reforma combateu tradições e combate até hoje tradições que ferem a intenção do autor do texto. Né? Então, há quase que uma similaridade entre as questões hermenêutica jurídica e reformada nesse tipo de proposta que nós estamos trazendo aqui. Né? Então, a tradição reformada, representada por Calvino, por Beza, no neocalvinismo você tem o Doiverd e o Kuyper, vão trazer uma integração teologia barra direito, ou hífen direito, fundamentado na revelação das escrituras sagradas. Né? Sem ela, nós não conseguimos alcançar o conhecimento gracioso da nossa necessidade de Cristo para não sermos pegos pela ira de Deus, e sem essa revelação também nós não conseguimos viver a santidade necessária para agradar a esse Deus e viver no mundo pós-queda. Tá? Para o católico, né, que influenciado por Tomás de Aquino, Marx, eles vão criar um plano de resistência através da lei natural. Tá certo? Vamos lá, então, próximo quadro. O conceito central. Bom, a hermenêutica jurídica tem sido influenciada pelo progressismo, mas a partir da sua forma de interpretar. Que a partir do momento que o texto se torna simplesmente um instrumento ideológico, você deixa de olhar para o texto a partir do seu legislador e ele se torna apenas um instrumento ideológico. Você tem uma hermenêutica viciada que vai trazer todas as consequências que vêm da Revolução Francesa, que passa pelo marxismo, que se torna um marxismo cultural impregnado nessa forma de interpretar a lei. Né? E estruturas sociais, outrora influenciadas pelo cristianismo, no mundo ocidental, começam a ruir. A hermenêutica reformada na atualidade vai ter o mesmo tipo de luta, a hermenêutica bíblica. Então, a luta do teólogo, dentro desse viés e do jurista, é muito parecida. Porque o teólogo, na tradição reformada, ele vai buscar sempre o que o texto quer dizer, e não o que o texto projeta para o leitor, do ponto de vista da leitura que o leitor faz. Porque, seja no âmbito jurídico ou bíblico, isso vai gerar um subjetivismo sem tamanho. Tá? Então, a tradição reformada, ela vai sustentar a fé, não é que ela vai sustentar a fé, a Bíblia que sustenta a tradição. Não, assim, ela vai
respaldar, ela vai ser respaldada por um texto bíblico, né, que vai gerar todas as expectativas de um povo que peregrina. O católico, repito, ele busca na lei natural, ou seja, na racionalidade universal, o fundamento do Ocidente. Ele diz que isso vai evitar o caos social. Já o protestante ele diz, olha, a lei natural existe, mas ela tem que ser lida à luz da Escritura Sagrada. Ela tem que estar subordinada à Escritura Sagrada. Né? Vamos lá. Consequências práticas. Bom, o intérprete jurídico, quando ele não busca a intenção do legislador, quando ele vai se estribando, se respaldando no subjetivismo, nas leituras pós-modernas, nas ideologias, ele vai gerando uma insegurança social, um ativismo judicial e perda de confiança da população. Então, a partir de um sistema de interpretação, né, onde o leitor, os grupos, começam a dominar o que o texto significa para eles, e não o que o legislador quis, isso vai gerando o ativismo. Então, o ativismo judicial, na minha opinião, ele vai nascer disso tudo aí. Isso é muito semelhante ao, não só na minha opinião, né, a opinião do próprio Bruno, que está aqui na nossa bibliografia, o Eben Taylor e outros aqui, né, o Jean-Marc Bertot, todos eles vão falar a mesma coisa. Então, na teologia, a gente vai ver o quê? Uma multiplicação de heresias, uma perda da segurança doutrinária por conta do quê? Por conta desse tipo de interpretação subjetiva, ideológica. Então, a tradição reformada hoje, ela vai buscar sempre na intenção do autor do texto um modo de não deixar a família se degradar. Um modo do jurista cristão, por exemplo, levar para o espaço público uma firmeza interpretativa a partir desse elemento da intenção do autor. O católico ele vai se revoltar contra os mecanismos internacionais de globalização, as tiranias ideológicas baseadas na lei natural, repito. E o protestante vai dizer, sem a escritura sagrada é impossível nós termos qualquer tipo de presença pública na sociedade. Proposta implícita. Né? Uma boa hermenêutica jurídica, uma boa forma de interpretar a lei é buscar a intenção do legislador. Na questão reformada, na hermenêutica bíblica, mesma coisa. Buscar a partir da intenção do autor inspirado o significado de um texto. E por quê? Porque seja de um lado ou de outro, a autoridade suprema não está em quem interpreta, mas está em quem inspirou o legislador a lei e Deus as escrituras sagradas. Tá ok? E claro, essa lei, de alguma forma, ela tem alguma conexão com a lei divina. Né? Então, o católico, ele vai, através de uma doutrina social da igreja, reafirmar a lei natural. Ele vai manter a lei natural como referência mínima contra ideologias globais. É uma luta. O protestante, raiz, ele vai buscar na centralidade da palavra, afirmado na justiça de Cristo e soberania do Senhor, toda forma de entender e interpretar a sua própria salvação e a sua própria peregrinação. Ok? Bom, era isso que eu queria falar. Eu sei que o tema é complexo, mas resumindo, eu queria dizer o seguinte: nós temos um problema, nós temos um progressismo, um marxismo cultural que invade a esfera não somente teológica, mas a esfera jurídica. O problema disso é uma questão hermenêutica de interpretação, seja no âmbito jurídico ou no âmbito teológico, uma busca
de interpretação subjetiva, fazendo valer autores ou ideologias, né, esquecendo a intenção do legislador no lado jurídico, ou a intenção do autor do texto no lado teológico, e isso vai gerar o quê? A absorção de toda a cultura progressista, todo o aspecto cultural que advém do marxismo para uma cultura jurídica ou teológica, né? Nós vamos usar a revelação divina para contrapor isso, protestantes vão usar a revelação divina, os católicos vão usar a lei natural. Nós, influenciado pela Bíblia e por Calvino, os católicos influenciados pela tradição e Tomás de Aquino. Tá ok? Eu tentei ser o mais claro possível, mas a gente tem outros vídeos, nós vamos desdobrar esse vídeo aqui em outros vídeos menores para trazer clareza do tema. Certo? A Augusta e Augusta Advocacia e Consultoria agradece a sua participação aqui. Estaremos juntos. Se inscreva no canal, nós temos aí muita coisa boa. Eu tenho particularmente muitas coisas para trazer para vocês aqui. E aos poucos eu vou trazer isso aí. Um abraço, gente. Tchau, tchau.